Boa noite a todos. Obrigado, vereador Barreto, por prestar os óculos. Quem sabe eu serei um vereador de visão como Vossas Excelências. Eu queria... esses dados que a doutora Rosângela passou a respeito dos grandes devedores, isso é sabido, então é uma coisa que realmente tem que inverter a lógica, né? Não podemos penalizar os pequenininhos e amaciar os grandões, né? Eu acho que temos aqui dois prefeituráveis, provavelmente o prefeito futuro da cidade está nessa casa hoje, provavelmente. Então, a gente tem que fazer essa cobrança, né? Eu gostaria de falar um pouquinho do desfile. Muita gente foi ao desfile, eu também fui. Candidatos, aliás, pulularam, muitos candidatos lá no desfile, mas eu achei, dentro daquilo que eu vi, eu queria destacar algumas coisas, a presença da banda Fênix, né, que o nosso amigo, nosso companheiro Glaucio participa, muito interessante toda a revolução, as escolas sempre apresentando temas interessantes, os escoteiros também, né, estiveram lá presentes, mas me chamou muita atenção algo que, habitualmente, nesses desfiles, que são mais uma homenagem, neste caso, aos 155 anos da cidade, mais uma exaltação da cidade, teve um protesto. Esse protesto partiu do Instituto Federal. E eu achei muito válido, muito necessário, inclusive com musiquinha bem ensaiada, com faixas, sobre a questão daquilo que eu já falei por 2 vezes aqui na casa, sobre a PEC 241, que é a proposta de mudança da Constituição e vai reduzir recursos para a saúde, vai reduzir recursos para a educação, vai mudar a relação com os servidores, aí vai ter o efeito cascata, servidores federais, estaduais e municipais, não há dúvida que isso vai acontecer, tudo para ver economia, para se pagar a dívida do governo com os credores, né? Então, é uma mudança para 20 anos, muito séria, e há uma preocupação grande, e o Instituto Federal fez já uma caminhada, uma passeata, e agora aproveitou a oportunidade para que mais pessoas, pelo menos, se interessem em saber o que é PEC 241, que é algo que realmente preocupa muito os trabalhadores, preocupa muito quem atua na saúde e preocupa muito quem atua na educação. Não só nesses campos, porque tem mais aí, vai ter a reforma da Previdência, a necessária reforma política precisa ter também. Então, tem uma agenda que realmente vai, enfim, preocupar. E, às vezes, até vai ser uma solução em alguns casos, mas estou dizendo, nesse caso específico, é muito preocupante. Com relação ao debate, eu não poderia me furtar, inclusive acabei de ver uma manchete, candidatos a prefeito escorregam no debate. Acabei de ver a manchete agora, mas não é de Avaré, não, é de São Paulo. Porque o que os candidatos de lá, e aqui não foi diferente, falsearam dados, estavam desinformados sobre as perguntas feitas, lá em São Paulo foi dessa maneira, está no UOL, agora há pouco eu acabei de ver. E aqui em Avaré, nós tivemos uma primeira frustração, porque um dos candidatos, apesar que era sabido, até não precisa nem ter bola de cristal para imaginar que um candidato não iria, né? Eu acho que isso é um desserviço à democracia, um candidato a prefeito em 3 não comparecer. E aí volta aquela velha pergunta, né? Por que não quer comparecer? Não tem o que falar? Não quer se expor? Tem plano de governo? Será que ele sabe o que é ADI? Então, quando fizeram a pergunta da ADI, né, eu até fiquei imaginando o que o cidadão ia responder, se ele estivesse presente. Com certeza, não saberia o que é ADI, acredito. A não ser que se preparasse e, assim, pudesse responder a contento tudo isso, né? Fora os escorregões no vernáculo, né, na última flor do lácio, que é o português, que nós tivemos lá, isso são coisas do nervosismo, não vou me ater, porque um dos candidatos foi falar em gestão, falou gestar, quem entende bem de gestar, ginecologista, obstetra, né, que é gestação, não é gerenciamento, né?
E também uma frase, eu acho que é devido ao nervosismo, adentrar para dentro. Também foi outra frase que me marcou bastante, embora eu reputo que seja mais devido à ansiedade e nervosismo. E parabéns aí do Vale, inclusive, que fez algo inédito em nossa cidade. E foi ampliado esse debate graças à retransmissão pela Rádio do Vale, que é da própria, da mesma organização, e também a Rádio Cidadania, que nós colocamos no ar também para que ampliasse aquele debate. E os blogs da cidade que também retransmitiram. Dessa maneira, eu não sei o percentual, mas na base do chutômetro, né, eu acredito que pelo menos 10% do eleitorado deve ter acompanhado, e um pouco mais do que isso, acompanhado as repercussões do debate. E qual foi a importância do debate? Eu acho que a importância do debate, porque se fala muito em voto útil. Há algo na cidade assim, que dizem, olha, tal candidato não pode ganhar. Então, o voto útil é muito importante. E quem vai se habilitar para o voto útil? Aquele que estiver em segundo lugar, melhor posicionado. E nós não temos pesquisas sérias assim que podem ser divulgadas aqui em nossa cidade. Não tem um Datafolha, não tem um Gallup, não tem um Ibope, para que a gente possa se balizar. Apesar que esses também, muitas vezes, falseiam resultados, né? Já tivemos exemplos aí, diversos, que esses grandes institutos também erraram clamorosamente certas pesquisas, porque não era do interesse deles divulgar, naquelas situações, determinados resultados. Então, como é que o eleitor vai definir, puxa vida, eu não quero que tal candidato ganhe, qual que eu vou escolher? Aquele candidato. E eu já tive vários eleitores, possíveis eleitores, que já declararam voto em mim, para vereador, dizendo que vai esperar até o último momento para votar neste ou naquele candidato, porque não querem que um terceiro candidato seja o prefeito de Avaré, porque tem preocupações, eu acho até justificadas, para que lute contra essa possibilidade. E isso vem, de certa forma, se concretizar quando você pega um jornal que deixaram na porta do meu estabelecimento, né, do meu consultório, encontrei lá colocado um jornal, um calhamaço, que é incrível, eu não li inteiro ainda para dizer. Tem até a história dos transportes. Interessante. Como cultura, conta lá como é que a Via Anhanguera, Castelo Branco foi construída, coisa assim até emocionante, viu, do ponto de vista histórico. E tem na verdade, uma falta de informação de onde vêm os recursos para fazer tudo aquilo lá. Parece Alice no País das Maravilhas. Me pareceu isso, né? Então, a gente percebe que o papel aceita tudo e aceita uma obra de ficção. A gente sempre fala que o orçamento de prefeitura, do Estado e também federal é uma obra de ficção. Plano de governo também são obras de ficção, muitas vezes. E aí eu vi que eu estava diante de uma obra de ficção, que é impossível de ser cumprido esse plano que eu li. Então, acho que é fundamental os candidatos se aterem àquilo que é factível. E eu percebo, da parte de ambos que participaram do debate, que há essa preocupação, essa consciência que o recurso é finito, o dinheiro está faltando e não dá para fazer elucubrações como a gente viu nesse plano que eu acabei de citar. Então, realmente, é uma preocupação muito grande que esse tipo de pensamento predomine no debate político da cidade. E está faltando uma perna nesse debate político da cidade. A população precisa saber o que os três candidatos pensam. O que os três candidatos pensam é fundamental até para que realmente se definam se quer A, B ou C. E realmente a gente só tem A e B por enquanto. Está faltando uma letra nesse alfabeto. E é muito ruim, e repito, visando a democracia que a gente tanto preza, a pessoa
se abster do debate. A Erundina e o candidato do PSOL no Rio brigaram para participar do debate, enquanto gente aqui é convidado e se nega a ir ao debate. É um desserviço à democracia que a população não pode aceitar. Boa noite a todos.